Deus já falou conosco e Ele vai continuar falando através da palavra. Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas, irmãos, e você não veio aqui em vão. Amém? Eu gostaria de pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 8. E vamos ver o que o Senhor tem nessa vida nessa noite. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, já tem falado e continuará falando. Quando nos reunimos, irmãos, nós, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, diz assim: rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, que o apóstolo Paulo está dizendo que todas as vezes que nós entramos para cultuar, nosso corpo é um sacrifício vivo. Amém? O sacerdote apresentava um animal em movimento e sacrificava no holocausto, no Velho Testamento. Nós somos esse sacrifício vivo hoje. O nosso corpo é um sacrifício. Então, qual é a orientação? Você nesse culto não fique parado. Levante a tua mão para adorar, abra a tua boca para glorificar, manifeste a tua adoração, que não é para homem que você adora. Você está aqui para glorificar a Deus, irmãos. E todas as vezes que você manifesta com a tua boca o som de glórias, esse som, ele vai alcançar o destino dele. E ele vai até o terceiro céu, alcançar o trono da graça. Amém? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 7, e a partir do versículo 8, nós iremos ler até o 13. Aleluia, Jesus. Está escrito assim: correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu a sua oração. Vou repetir isso: Yahvé o ouviu e respondeu a sua oração. Versículo 10: enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel, mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Versículo 11: as forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-Gar, exterminando-os pelo caminho. 12: então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha de socorro, querendo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Com mais convicção, diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13: deste modo os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem a terra de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, pedimos a Deus a tua direção, nos permita fluir na palavra, aviva, ó Pai, os teus filhos na palavra. Senhor, glorifica o teu nome através da palavra. Força, 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 que sejamos fortalecidos por ela, para a honra e para a glória do seu nome.
Aleluia, amém. Se assente exaltando o nome do Senhor e vamos ver o que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite de hoje. Amém? Irmãos, quando nós falamos sobre, nós vemos aqui em Samuel, pregamos, tentamos tecer um comentário sobre Samuel, nós temos que compreender que Samuel ele foi levantado como uma voz profética, como juiz, como sacerdote na terra. E nós lemos aqui, irmãos, o livramento que Deus deu para o povo de Israel. Os inimigos do povo de Deus eram os filisteus. Só que para falar de Samuel, nessa altura aqui do campeonato, nós precisamos entender, irmãos, o que aconteceu no capítulo 1 aqui. Samuel foi resposta de oração, pastor Robson. Aleluia. E a vontade de Ana alinhado com o propósito divino. Entenda isso, porque tem mistério nessa introdução dessa mensagem. A resposta de Deus, Samuel era a resposta de Deus, mas alinhado com o propósito divino. Eu tento imaginar, se você conhece bem a história de Ana, a Ana, ela sofreu opróbrio, porque Penina vinha tirar uma zombaria, uma chocarrice por ela não poder dar filho para ela. Chegou um determinado dia, um determinado ano, em que ela estava se humilhando, estava chorando, clamando e pedindo para que Deus honrasse a vida dela. Aqui que eu quero que você entenda uma coisa a princípio. Nessa hora, eu tento entender que o Deus que prescuta todas as coisas, o Deus da antecipação, o projeto de Deus no céu, Deus precisava levantar alguém como juiz e voz profética na terra. Então Deus está projetando o futuro da nação, do povo de Israel. Então o projeto de Deus está assim: eu preciso levantar alguém como voz profética, como precursor da fé na terra, alguém que vai ser libertador do povo, alguém que vai estar na linha de frente, alguém que não vai ter medo de falar a verdade, alguém que não vai ter medo de pregar a verdade, alguém que tem coragem de bater de frente, porque o povo é um povo de dura serviço. Haverá um tempo que o povo vai deixar a fé única e verdadeira e vai voltar à idolatria. Eu preciso levantar alguém para esse tempo. Nessa hora, em determinado lugar, Ana está agarrada numa coluna como essa e mal sai a voz, ao ponto de Eli confundir as coisas e dizer assim: você tem que parar de beber vinho. Por que é que você está assim? Você está embriagado? O que está acontecendo com você? E ela tem que dizer assim: o meu coração está amargurado, porque eu peço a Deus durante anos um milagre, e eu clamo a Deus por esse milagre. Você não imagina o que Deus pode realizar em um coração quebrantado, um coração que se humilha, um coração que busca, um coração que não desiste de maneira nenhuma. Não foi o primeiro ano, não foi o segundo, não foi o terceiro. Ano por ano, Ana ia buscar Deus clamando pelo milagre. E o maior segredo da história de Ana é que ela alinhou a vontade dela com a vontade de Deus. O mais interessante, enquanto Ana está buscando a Deus e pedindo: Deus, me honra porque eu quero ter um filho, Deus se levanta do trono dizendo assim: eu tenho um projeto e preciso levantar alguém como voz profética. Quando Ana se humilha na terra, Deus projeta dizendo assim: então a vontade e a resposta da oração de Ana vai surgir uma grande voz profética através da oração dela. Eu alinho o meu projeto e o meu propósito e vou realizar uma grande coisa através do milagre dela. E Ana, na terra, de joelho no chão, agarrada na coluna, se humilhando, dizendo assim: Deus, porque se o Senhor me operar e me der um filho, me der o meu milagre, eu vou oferecer a Ti
Isso é segredo espiritual, irmão. É só quem é espiritual vai compreender o desejo da Ana. A Ana está dizendo assim: se Deus me honrar com a honra que Ele me der, eu vou oferecer diante do templo. Aleluia, Deus. Samuel, então, é uma resposta de oração, mas alinhado com o propósito divino. Diga isso comigo: Samuel é resposta de oração, mas é alinhado com o projeto e com o propósito do próprio Deus, um propósito divino. Aleluia. Então, irmãos, você conhece a história. Quando ela é confundida, Eli já estava obsoleto. Eli, que era o sacerdote da época, já estava confundindo as coisas, mas ele liberou a palavra. Então, a partir daí, Ana gera, e a história de Samuel vai fazer eu e você entender que Deus, Ele tem um projeto de levantar precursor da glória dele aqui na terra. E olhe para esse irmão que está aos olhos assim: pode ser você, essa pessoa. Se coloca na posição que Deus quer. Entenda o chamado que Deus quer na tua história. Entenda o propósito de Deus na tua vida. O homem pode não te dar nada, mas existe um Deus que projetou algo a favor da tua vida e quer te levantar como voz profética para essa geração. Alguém que entendeu o propósito de Deus nessa geração não vai pregar o que o povo quer ouvir, não. Vai pregar o que o povo precisa ouvir. Quando Samuel começa a compreender, e as primeiras experiências de Samuel, irmãos, esse é o tipo de mensagem que, se a gente não vigiar, a gente sai, entra para outro foco aqui. Esse não é o meu propósito. Mas no capítulo 3, ele vai viver as primeiras experiências. Depois que ele desmamou, Ana vai cumprir o propósito, vai levar diante do templo. Eu imagino Ana entregando o milagre dela. O maior desafio para Ana é cumprir o propósito, porque pedir é fácil. Por isso que Tiago está escrito: você pede e não recebe. Por quê? Porque você pede mal para gastar nos teus próprios deleites. Ana não, ela fez um pedido: eu quero sair do opróbrio. No capítulo 2 você vê a oração e louvor e o cântico de Ana. Ela está dizendo, ela está cantando assim: Deus me fez andar de cabeça erguida. A partir de agora eu abandono o meu opróbrio, porque o meu Deus me fez andar de cabeça erguida. Eu vou profetizar algo ao teu favor que veio receber. Deus vai te honrar de uma maneira tal que você não vai mais andar de cabeça baixa. Deus vai fazer você andar de cabeça erguida. Deus vai remover todo o opróbrio, toda a vergonha. Isaías 61, versículo 7. Para cada dia de vergonha, vira para o irmão, profetiza a palavra de Deus: tereis dupla honra. Para cada dia de vergonha, tereis dupla honra. Eu vou repetir até você glorificar. Para cada dia de vergonha, tereis dupla honra. Aleluia. Ana, a partir de agora, capítulo 2, ela glorifica a Deus com cântico. No capítulo 3, as primeiras experiências de Samuel foi no templo, porque Ana vai, entrega ele no templo, e a partir de agora ele vai morar com Eli. Ele vai ser aquele que vai ser o serviçal de Eli. Chegou um determinado dia em que Deus tem falado muito isso comigo, que Deus está fazendo que essa geração aqui comece a compreender mais de perto as coisas espirituais. Nós, irmãos, estamos muito conformados com aquilo que nós lemos, e parece que está longe. Quando eu leio a história de Samuel, eu penso comigo: aconteceu com o personagem Samuel. Se aconteceu com ele, eu não posso conformar dizendo que só aconteceu na vida dele. Pode acontecer comigo. As experiências que ele viveu pode acontecer na minha história. Eu posso estar no meu quarto, fechado, trancado, sozinho, e Deus se manifestar. E dentro do quarto, Eli está pronto para dormir. Samuel já serviu. Samuel é um menino.
E ele vai viver a primeira experiência ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando ele ouve Deus dizendo Samuel, ele fica confundido. É falta de experiência, é o começo. Eu costumo dizer, quando nós reunimos como pastores, existem pregações lá atrás no começo que eu ministrei, pastor, que eu não teria coragem de pregar hoje. Talvez foi muita força, muita vontade, muito desejo de falar, mas quando você reexamina a palavra, você diz assim: por que eu falei isso a mais? Eu não teria coragem de pregar a mesma coisa que eu preguei, porque a experiência nos leva a amadurecer. Samuel vai ter a primeira experiência, Deus chama ele, e ele, por falta de experiência, ele vai até ali e fala: meu Senhor, o Senhor me chamou, porque eu ouvi uma voz. E ele diz assim: não te chamei, volta a dormir. Pela primeira ele volta de novo, e a voz chama o nome dele novamente, e ele volta dizendo: ali, o Senhor me chamou, porque ele estava pronto para servir. O Senhor quer o que? Um copo com água? O Senhor quer ir no banheiro? O Senhor quer que eu te ajude no que? Ele falou: não, volta a dormir. Ele compreendeu que era a hora de Samuel, era a maneira de Deus começar a manifestar na história de Samuel. O menino Samuel está vivendo as primeiras experiências. Então ele disse assim: se acontecer de novo, eu sei que é Deus que está chamando o menino. E a Bíblia diz: antes da luz de Deus se apagar, a voz de Deus chama mais uma vez. E ele fala assim: Samuel, quando acontecer isso de novo, você pode dizer declaradamente: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que é Deus que está te despertando. Deus quer um particular contigo. Chegou o tempo, Samuel. Deus quer se revelar para você. Chegou o tempo de Deus falar no íntimo, no profundo. Chegou o tempo de Deus falar tete a tete com você. Agora não vai ser mais através do profeta, agora não vai ser mais através do anjo. Agora Deus vai se manifestar tete a tete com você. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele começa a ter experiência. A partir dali, Deus começa a honrar toda e qualquer palavra que saía da boca de Samuel. E a Bíblia diz no capítulo 3 ainda que Deus, ele crescia e se fortalecia, e Deus era com ele. Capítulo 4, irmãos, é um capítulo de caos, porque os irmãos que conhecem a história da Arca da Aliança sabem que representava a presença do próprio Deus. E todas as vezes que eles pelejavam em batalha, eles levavam a arca para poder garantir a vitória. Só que no capítulo 4, irmãos, aconteceu um caos, porque o inimigo do povo de Deus, os filisteus aqui, não estava de brincadeira. E o que acontece no capítulo 4 aqui, vai acontecer uma desgraça na história do povo de Israel, porque o resultado da peleja, a história diz que os filhos de Eli, Hofni e Finéia, morrem em batalha. Com eles, se eu não me engano, mais de 30 mil homens morrem em batalha. Como que não bastasse a arca da aliança, o utensílio que representava a presença do próprio Deus, foi levado pelos filisteus. Como que não bastasse, quando Eli estava sentado numa cadeira, que recebe a notícia, recebendo a notícia que os filhos dele tinham morrido e a arca tinha sido levada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Como que não bastasse, a nora dele estava grávida, pronto para ter bebê, quando ouve que o marido tinha morrido, que o sogro tinha morrido, ela está a ponto de morrer também, e o filho nasce. E aí, os últimos suspiros dela, ela diz assim: o nome dele vai ser Cabode e Caboclo. A glória de Deus se foi, porque a arca foi levada. Deus coloca no coração de Samuel que ele precisava então bater de frente com aquele povo de duas sanguíneas. Por quê? A pergunta é: por que tanta derrota? Se a arca, que representa a presença de Deus, estava ali. Por quê? Porque eles tinham deixado de servir o único Deus e começaram a servir Baal, Astarote
deuses da moda, os deuses da época. Eles começaram a voltar à idolatria, e por causa disso, permissão, vontade permissiva de Deus, eles começam a perder batalha. Samuel é levantado como uma voz profética para bater de frente contra o erro, contra o pecado. Ele traz o recado de Deus para o povo: vocês querem que Deus opere vitória na vida de vocês? Então se voltem a Deus. Olha aí. Se sabe onde que aconteceu a pior batalha? Foi justamente nesse lugar. Esse campo de desgraça foi logo em Ebenezer, irmão. E todo mundo marcado pela história da desgraça. Capítulo 4, todo mundo lembrava. A última notícia era: acabou, a glória de Deus se foi. E a Bíblia diz que o povo se lamentou por isso. O povo gritava, chorava, porque a arca foi levada, ele morreu, a nora morreu, os filhos morreram. E a última notícia é a história de desgraça, até o ponto de Samuel entrar e de uma maneira profética liberar a palavra que vai mudar a história e vai fortalecer o povo e vai fazer com que o povo entenda que a partir daquele momento eles vão viver o maior milagre e o tempo de restituição, e que eles não podem ficar de cabeça baixa diante do inimigo. Então Samuel está dizendo assim: vocês querem a vitória? Então se voltem a Deus de verdade, abandone a idolatria, se posicione da maneira que Deus quer que vocês fiquem. E a Bíblia diz, nós lemos isso, ao ponto do povo chegar e dizer assim: Samuel, intercede por nós, quem sabe Yahvé, o nosso Deus. Espera aí, se eles estavam dividindo a adoração, o Deus dele não era Yahvé, o Deus deles era Astarote, que era uma deusa da época, era Baal, porque eles tinham abandonado a fé verdadeira para acreditar agora em Astarote, que era uma deusa da época, uma deusa da moda. Agora é o nosso Deus. Quem sabe o nosso Deus opere livramento, porque os filisteus vêm aí, e os filisteus vão acabar com a gente. Então Samuel, sabiamente, de uma maneira profética, ele levanta um memorial de gratidão antes do milagre acontecer. Porque, irmãos, depois que o milagre acontece, até os profetas de Baal glorificam a Deus. Você lembra da história do profeta Elias? Enquanto não choveu fogo do céu, eles estavam adorando outros deuses. Quando Deus manifesta, derrama fogo do céu, acende o holocausto, então os profetas de Baal levantam a mão e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Antes do milagre acontecer, de uma maneira profética, Samuel vai levantar um memorial de gratidão. O grande segredo espiritual não é você glorificar por aquilo que já aconteceu. Isso não é fé, isso não é milagre. É você glorificar antes do livramento acontecer, antes do milagre acontecer. Samuel pega uma pedra, levanta como memorial de gratidão. Ebenezer, pedra de ajuda. Sabe o que ele está atraindo? A atenção de Deus. Se Ebenezer significa pedra de ajuda, o próprio Samuel está declarando assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Como que dissesse: fiquem tranquilos, porque de uma maneira profética, só gente doida acredita em ato profético, irmão. Ele libera a palavra como voz profética, dizendo assim: está vendo essa pedra? Isto é um memorial de gratidão diante do Senhor, porque essa pedra significa pedra de socorro. Então o Senhor é o nosso socorro, o nosso ajudador. Ele vai nos ajudar e vai dar o livramento. Ele vai manifestar o poder dele e nós iremos viver o maior milagre. Vocês já cumpriram o propósito de vocês? Já se voltaram a Deus? Já clamaram? Sim. Samuel, clama a Deus por nós. O nosso Deus vai nos livrar. Pronto. Eu já entendo que o povo que adorava Astarote agora está se voltando para o Deus verdadeiro. E por causa disso, Deus está se levantando no trono para dar um
almoço na terra, Deus responde no céu. Se entra em oração na terra, se busca a Deus na terra, Deus se levanta para dar livramento no céu. Então, quando Samuel ele declara para o povo, porque a pedra foi um memorial, irmão. A pedra que ele levantou, dizendo assim: essa pedra, o nome dela é Ebenezer, pedra de socorro, pedra de ajuda. E depois ele disse aqui, e disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas olhe para a história do capítulo 4, se não foi uma história de desgraça. Tinha motivo de o povo glorificar no capítulo 4? Não. Mas eles contavam o livramento de Deus. No capítulo 7 que nós vemos. Então eles clamam por Samuel e Samuel intercede, porque Samuel ele tinha a posição diante de Deus como sacerdote, como juiz e como profeta, porque ele intercedia pelo povo, ele falava, sabe por quê? Qual que é a função do sacerdote? Pega a lamúria do povo e leva até Deus. E o profeta é diferente, é voz de Deus, pega o recado de Deus e entrega para o povo. Samuel, ele tinha os dois cargos. Era tanto sacerdote, pegava a lamúria do povo e levava até Deus em oração, como também era profeta. Aquilo que Deus entregava, ele não tinha medo de falar. Ele entregava para o povo da maneira que o povo entendesse o que Deus queria. Então, a partir daquele momento, Deus vai operar o livramento e vai mudar a história do povo. A história diz que os filisteus, que é o inimigo do povo de Deus, se manifestam mais uma vez. E aí Samuel tem orado diante de Deus, e Deus troveja, e Deus ele opera o maior livramento para que o povo vivesse naquele tempo. E o nome do Senhor foi glorificado pelo povo de Israel. Mas quando nós pegamos o trecho, tentamos compreender somente o capítulo, versículo 12, que Samuel pega, coloca uma pedra entre Mispa e declara essa pedra, o nome dela é Ebenezer, e ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos que compreender que o próprio Jesus Cristo é a nossa rocha eterna. Ele mesmo declarou que ele era a pedra angular. Os construtores rejeitaram a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem entendeu isso no Novo Testamento foi Pedro. Porque quem conhece a história de Pedro sabe que Pedro era um camarada de pavio curto, esquentado, mas tinha chamado na vida. Jesus Cristo chama os 12 discípulos. O mais perfeito psicologicamente era aquele que iria trair, Judas, o Iscariotes. Psicologicamente, o mais perfeito para ser um discípulo era Judas. O restante era tudo curva de rio. Mas Deus tinha um chamado na vida deles. E quando Deus chama Pedro, o nome não era Pedro, o nome era Simão Barjonas. Mas, se eu não me engano, em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo está reunido com os discípulos e está fazendo umas perguntas, e fez isso assim na Bíblia. Todas as vezes que Jesus Cristo faz uma pergunta, ele vai mexer com o nosso espiritual. Ele vai trabalhar a nossa maneira de pensar. Ele vai trabalhar a nossa expectativa. Todas as vezes que Deus ele vai fazer uma pergunta na Bíblia, irmão, você vai ver que isso vai atrapalhar nosso psicológico. Porque Deus ele chega depois que Adão, nos primeiros capítulos de Gênesis, comeu do fruto proibido. Deus vai visitar no jardim e pergunta: Adão, onde que tu estás? Você acha que Deus, onisciente, não sabia onde Adão estava? É claro que sabia, mas ele queria dar um nó na cabeça de Adão. Ele se manifesta para Caim, por exemplo, depois que Caim assassinou o irmão dele, e faz uma pergunta, pastor Amanda. Caim, sabia? Deus é onisciente.
Está o teu irmão? Verdade, Senhor. As perguntas de Deus vai mexer com o nosso psicológico, porque são perguntas simples, mas trabalham o nosso espiritual ao ponto, irmão, de se nós não estivermos ligados, porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente, mas o homem natural, ele fica confundido. Jesus está reunido com os discípulos e pergunta para os discípulos: o que estão dizendo que eu sou aí? Aí eu falo assim: uns dizem que o Senhor era Elias, profeta Elias que ressuscitou. Uns dizem que o Senhor é dos profetas. Jesus Cristo chama o mais atrapalhado, se aproxima do mais torto, que é Pedro. Diz assim: tu, Simão Barjonas, o que dizes que eu sou? Aleluia. Aí Simão Barjonas diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo precisa então dizer para Pedro assim: não foi a carne e nem o sangue que te revelou, foi o Espírito que te revelou. Você viveu a primeira experiência espiritual e demorou, viu? Porque quem é que colocava o grupo em risco era Pedro. Tinha vezes que Jesus Cristo tinha que muitas vezes parar Pedro, porque Pedro queria interromper o que Deus tinha. E muitas vezes Jesus tinha que falar assim: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Sabe, Pedro, qual é a folha dele? Queria tentar bloquear a profecia de acontecer. Então Jesus Cristo, nesse quesito, vai trazer um princípio para aí você entender. Ele chama Pedro e diz assim: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, foi o meu Espírito. Pedro, tu és Petrus, pedra minúscula, pedra pequena, cascalho. Entenda isso, Pedro. Você é cascalho, você é pedra pequena, você é pedra, quase nada. E Jesus Cristo diz assim: mas sobre essa pedra, que sou eu, rocha eterna, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa hora, talvez Pedro não entendeu, porque, irmãos, as coisas espirituais levam tempo para a gente compreender. Na hora que Deus fala, quer ver? Você está ouvindo a palavra aqui, parece que não está fazendo muito sentido. Verdade, meu Deus. Mas quando você chega no teu quarto, tranca a porta, vai orar a Deus, Deus vai trazer uma revelação através dela para a tua vida. Talvez na hora Pedro não compreendeu da maneira que ele devia compreender. Vai passar o tempo. Jesus Cristo muitas vezes vai dizer para Pedro algumas revelações no âmbito espiritual, igual uma que eu admiro. Jesus chega até Pedro e fala assim: Pedro, esta madrugada Satanás me pediu permissão para me abrir caminho, para ele te cirandar como faz o trigo. Satanás queria pisar em você, queria esmagar você, mas eu não permiti. Eu intercedi por você. Pedro, quando você se converter, fala para os teus irmãos que você se converteu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pedro anda com Jesus Cristo 3 anos e meio, e no último minuto do segundo tempo ainda não se converteu. Por quê? Quando Jesus Cristo iria se cumprir a profecia, quando Jesus Cristo é preso, Judas beija ele, o guarda prende ele para poder acontecer o processo de Jesus Cristo. Pedro puxa a espada e não era que ele queria cortar a orelha do guarda, ele deu foi no pescoço. É que ele errou e acertou na orelha. Aí Jesus Cristo, eu imagino essa cena, eu não sei você, mas eu parece que assim, é muito fantástico de bola quando eu imagino isso. Eu já olhei no filme, sabe? Eu imagino, nessa hora, Pedro se manifesta, a euforia, a raiva, a ira dele, a cólera dele se manifesta, e ele diz assim: eu vou livrar Jesus, e ele puxa a espada. Alguém que era convertido, eu me converti na segunda semana, eu desfiz do revólver que eu andava, desfiz das armas que eu tinha, dos maus costumes,
bati de frente com o vício porque eu queria Glória a a minha Deus. melhor espiritual. Pedro não, 3 anos e meio com Jesus, com a espada na cinta. Ele puxa, e Jesus Cristo agora diz assim: Pedro, Pedro. Aleluia, Jesus. Como eu dissesse, 3 anos e meio caminhando e não se converteu ainda. Você acha que se eu não clamasse o meu pai não enviaria o livramento, meu pai não enviaria uma comitiva, uma legião de anjos para me livrar nessa hora? Pedro, a profecia precisa se cumprir. Eu vejo um Pedro que está caminhando com Jesus 3 anos e meio e não se converteu. Até 1 ou 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Que aí Pedro vai compreender tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Quando Jesus está dizendo assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra que sou eu. Você é pedra minúscula, você é pedra pequena, você é cascada, mas eu sou a rocha eterna. Sobre essa pedra que sou eu, a igreja vai ser edificada sobre mim, e as portas do inferno não vai prevalecer. Pedro ficou pensativo, coçando a cabeça. O que Jesus Cristo queria dizer? Ele vai entender isso na primeira epístola que ele mesmo escreve, eu não lembro. Ele traz a mensagem para a igreja. Ele diz assim: vocês são pedra viva. Aleluia, glória a Deus. Vocês Glória a são Deus. pedra viva. Vocês são nação santa, Aleluia. sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, Aleluia, Jesus. uma nação sacerdotal. Vocês são pedra viva. Olha para o irmão da sua vida: você é pedra, irmão. Você é pedra. Você é pedra viva. Eu vou colocar um nome sobre você hoje. Vou colocar um nome em você. Diga para ela se você é marcado hoje pelo próprio Deus. Você ainda não entendeu. Você vai sair daqui com o nome de Ebenezer. O socorro do Senhor é sobre a tua vida. A ajuda de Deus será sobre você. O socorro do Senhor, memorial espiritual sobre a tua história hoje é Deus. O memorial de gratidão. Ebenezer, repita comigo: Ebenezer. Não falou nada, olha para o irmão, diga assim: Ebenezer, irmão. A tua vida é marcada por esse nome hoje. Você nunca mais vai esquecer. Você é pedra viva, memorial. O que o pregador quer dizer? Que aquele que olhar para você vão ver a mão de Deus estendida operando um milagre. O ambiente que você entrar vai ser mudado, vai ser transformado pela glória. Pedro entendeu isso, meu irmão, porque ele está dizendo na epístola assim: vocês são pedra viva e eleita, porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio ser a pedra angular. Sabe o que é uma pedra angular? Uma pedra angular, irmãos, eu entendi isso com uma parábola que eu sempre uso. Uma pedra angular, uma pedra que ela é uma escultura. Ela vai ser colocada num lugar para ser destaque. Mas quando ela é bruta, ninguém entende que ela vai ser uma escultura. Então eu conheço uma história, e vale sempre ressaltar essa história num momento como esse, em que um homem estava sufocado pelas aflições da vida, pelas dificuldades. Um tempo que estava dando tudo errado na vida dele. O psicológico dele estava babado, ele tinha perdido o emprego, estava sufocado, estava caído, estava triste, abatido. Ele vai então dar uma caminhada para poder desarejar a cabeça, fala assim, poder dar uma espiadinha na cabeça. Não acontece isso com a gente? Às vezes está tão sufocado que você tenta tomar um vento na cara para poder dar uma melhorada. Quando ele sai de casa, entristecido, o Espírito Santo diz assim: caminha, porque eu vou falar contigo. Eu imagino a passagem de Jeremias, né? Levanta e desce, porque na casa do oleiro eu vou falar contigo. A mesma coisa acontece com esse homem: anda, porque eu vou falar contigo. Ele está caminhando pelas ruas, ele chega numa determinada construção, onde estão construindo uma igreja. Ele observa que na construção daquela igreja tem um buraco lá em cima, de formato diferenciado, e aqui embaixo
um homem com uma grande pedra, quebrando ela e moldando ela, com bastante cautela e cuidado, formando ela de uma maneira específica. E ele perguntou para aquele escultor: o que você está fazendo com essa pedra? Aí o que o escultor falou vai chamar a atenção do espiritual dele. E o escultor falou assim: eu estou moldando ela aqui embaixo para ela ser colocada lá em cima. E apontou para aquela forma lá da igreja, lá em cima. Eu estou moldando ela aqui embaixo. Deus vai falar com alguém hoje. Eu estou moldando ela aqui embaixo, porque ela vai ser colocada lá em cima. Eu estou moldando ela, quebrando ela, moldando ela aqui embaixo, mas o lugar dela é lá em cima. E apontou para aquele lugar lá. Nessa hora, o Espírito Santo falou profundamente com aquele homem, dizendo assim: da mesma forma é a tua vida. Eu estou moldando, quebrando você aqui embaixo, para colocar você lá em cima, porque você é pedra, mas você é pedra angular. Olhe para o irmão, para a irmã que está sorrindo, não se preocupe com a vida te moldando aqui embaixo. Deus está te moldando aqui embaixo para te colocar lá em cima. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Vou repetir isso. Essa história você vai levar tudo na sua caminhada. Deus está te marcando com a palavra Ebenezer hoje. O socorro de Deus, a pedra de ajuda está sobre a sua vida. Eu me considero como Pedro, cascalho, mas eu compreendo que eu sou pedra viva na mão de Deus. E Deus muitas vezes permite a aflição, o sofrimento aqui embaixo, mas Ele tem um lugar lá em cima para colocar você. Eu vim como voz profética dizer para você, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, capítulo 4: as leves e momentâneas aflições desse tempo não se compara com a coroa de glória que está preparado para você. Deus está dizendo que está preparando um novo tempo para alguém aqui que você ainda não entendeu, não compreendeu, veio aqui entristecido, mas Deus está dizendo assim: eu abro o caminho no ermo para que você passe. Eu estou estendendo as minhas mãos ao teu favor. Você lembra do Salmo 121? Salmo 121 ele é simples. E a tendência nossa, desse tempo aqui, é desprezar as passagens mais simples da Bíblia. Eu pego o Salmo 91, por exemplo, todo mundo conhece. Tem Bíblia que está aberta na casa, a página está até amarela. Sim ou não? Tendência a gente desprezar. O Salmo 23 também. Ele tem, você abre toda a Bíblia, 23 na Bíblia está até amarela a página, que a gente conhece de cor e salteado. O Salmo 121 também, a gente conhece de cor e salteado. E a tendência é a gente desprezar. Existe muita coisa de Deus dentro desse salmo. O salmista no Salmo 121, ele está tendo uma experiência com Deus. Porque é um cântico. E no cântico ele diz assim: eu levo os meus olhos para... E ele faz uma pergunta para ele mesmo: da onde virá o meu socorro? E aí ele responde para ele mesmo, uma experiência 10 a 10 com ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro. Repita comigo: da onde vem o meu socorro? Diga: da onde vem o meu socorro? Levante a mão e declare: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu Deus irá operar livramento. O meu Deus vai manifestar de uma maneira para que você entenda, assim como Samuel, que ele está te chamando para você experimentar mais. A minha geração, os crentes dessa atualidade precisam mergulhar mais no rio, irmão. Nós nos conformamos com pouco, conformamos com a experiência dos outros. A história de Samuel é bonita, a história de Pedro é linda, a história de Davi é perfeita, a história dos homens de Deus na Bíblia é perfeita,
Essa história é um testemunho vivo para que você conte e o nome do Senhor é glorificado. E Deus quer que você viva a experiência tete a tete com Ele. Quantos acreditam que Deus continua levantando homens e mulheres como levantou Samuel, como levantou Débora na Bíblia, como levantou Ana, como operou um milagre na vida de Ana? Levante a mão assim. Diga: eu creio, aleluia, eu creio. Se você é mais ousado, diz assim: eu sou esse homem, eu sou essa mulher. Diga para o Senhor: acha em mim, encontre em mim coragem, Senhor. Acha em mim um verdadeiro adorador, encontre em mim, Senhor. Oh, aleluia, a gente canta isso. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. É tempo da gente viver isso. Aleluia. Deixa o Espírito Santo soprar sobre o teu coração e sobre a tua mente. Se é verdade que está escrito na Bíblia, Deus fala na Bíblia, Jesus Cristo traz o conceito de fé para Nicodemos. Aleluia, Deus, aleluia. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Da mesma forma, são aqueles que são nascidos do Espírito. Feche os olhos e deixa o fluir do Espírito Santo. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e que trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando as suas mãos para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem para que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai. Você pode pegar na mão do irmão aí, passa uma corrente. Nós vamos cantar isso novamente. Você vai profetizar e falar para essa pessoa que está do seu lado, a igreja militante do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar. Diga glória a Deus, diga aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a ação para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e que trouxe aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão da graça soberana para não cair. Você não veio até aqui para desistir, não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até. Receba minha paz, receba meu cuidado. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e que trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era
suas mãos pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus que vai se estender. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Deus, a tua palavra diz que Samuel, que Deus opera o livramento. Nós estamos diante do Deus do livramento. O grande eu sou, nós te adoramos, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Manifesta o poder do teu Espírito Santo. Manifesta o teu poder no meio do teu plano. Oh, propósito do coração dos teus filhos neste lugar, Senhor. Senhor, que nós possamos testemunhar milagres, que nós possamos, Senhor querido, testificar das tuas grandezas, que nós possamos, Senhor querido, viver o sobrenatural. Marca o teu povo, Senhor, marca o teu povo, Senhor, realiza, Senhor, realiza as tuas obras, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra, realiza, Senhor, o teu poder no meio do povo, Senhor. Chama a mandaraga subirá, na manchubiragas, oh Senhor. Chama a mandaraga subirá. Continue adorando, irmão. É para Deus. Enquanto você adora, Deus opera milagre. Deus opera o livramento. E alguém que esteve do teu lado, trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Canta com fé isso para ele. Estava por fora. Aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou. Aleluia. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando as suas mãos. Pra não, Ele está com você, Ele está com você. Creia nisso, Ele está com você, Ele está com você. Aleluia. É a mão de Deus que vai se estender. Deixa o Espírito Santo te tocar, irmão. Chora na presença dele.
aplaudir ao Senhor? Aplauda bem forte, glorificando, exaltando o nome dele, ele é digno de glória. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a todos.